Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Kaiser, eu sou um dos monitores de anatomia médica da PUC Paraná e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planos anatômicos que vai entrar no nosso módulo de anatomia básica. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou dar uma pequena introdução sobre o tema e depois eu vou falar sobre os planos propriamente ditos, que no total são 4. É uma aulinha bem tranquila, pretendo ser bem breve e é isso. Então para começar, os planos anatômicos são 4 planos imaginários. Então é como se eles fossem tirar uma fatia do corpo para que possa ser visualizada aquela estrutura ou aquele local desejado. Cada um vai cruzar o corpo na determinada posição anatômica, e como o número de cortes no corpo, na teoria, é ilimitado, então a gente precisa empregar um ponto de referência para identificar onde que o plano está, o nível dele. Então, por exemplo, um plano axial na altura do umbigo faz com que a pessoa que vai ver o plano consiga se localizar muito melhor. O primeiro plano, então, é o plano mediano, que também pode ser chamado de plano sagital mediano. Vocês já vão entender o porquê que ele pode ser chamado de plano sagital no próximo slide. O plano mediano ele é vertical e ele corta o corpo longitudinalmente, exatamente no meio do corpo. Então ele vai dividir as metades direita e esquerda. Ele vai definir a linha mediana da cabeça, pescoço e tronco. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque linha mediana e plano mediano não são a mesma coisa. Então tomem cuidado para não se confundirem nesses termos aí. Os próximos planos, né, na verdade, são os planos sagitais, que eles são planos verticais também. Eles são planos paralelos ao plano mediano. Aquilo que eu falei do plano mediano ser um plano sagital é verdade, porque o plano mediano e o plano sagital eles têm exatamente a mesma orientação, só que o plano mediano fica exatamente no meio, ao contrário dos planos sagitais, que são paralelos a ele para um lado ou para o outro. Os cortes que são bem próximos ao mediano, eles podem ser chamados de planos paramedianos, mas na prática é um termo que não se usa muito, eu nunca ouvi, na verdade, mas tá nos livros, então é bom você saber. Eu vou passar uns macetes para vocês lembrarem mais fácil desses planos. E o do plano sagital é o do símbolo do signo Sagitário. Se vocês derem uma olhada aqui nesse centauro, acho que esse animal, dá para imaginar que esse arco está cortando ele na orientação do plano sagital. E essa imagem aqui do lado é uma tomografia de abdômen ali, pega um pouco do tórax, no plano sagital também. E aqui vocês veem a diferença entre o plano mediano, que está bem no meio, e o plano sagital, que está um pouco mais para o lado. Agora, os planos frontais ou coronais. Então, frontal e coronal é sinônimo, mas na prática, plano coronal é a terminologia que é mais usada, tá? Eles também são planos verticais, só que ele é meio que ele girou, entendeu? Eles vão formar ângulos retos com plano mediano. Então, vocês podem ver aqui que é vertical também, só que é em outra orientação. Eles vão dividir o corpo em metades anterior e posterior, ao contrário dos outros. E o macetinho desse aqui é o da coroa ou da tiara. Nessa fotinha aqui vocês estão vendo esse negócio, que é uma tiara ou coroa, não sei. Mas enfim, que vocês pensem que ela vai cortar a pessoa nesse sentido aqui, ó. E daí a imagem que vai ser gerada é essa daqui. Essa aqui também é uma tomografia no plano coronal. E agora o último, que são os planos transversos ou axiais. Axial é o termo que é usado na prática. E diferente dos últimos, agora ele é um plano horizontal. Então vocês podem ver nessa fotinha aqui, ó, que ele vai cortar o corpo nesse sentido. E aquele exemplo que eu tinha dado lá no começo do nível de referência, né, um plano axial a nível do umbigo, é basicamente esse corte aqui. Eles vão dividir o corpo em parte inferior e superior. E o macetinho desse plano é o da minhoca com os segmentinhos. Então pense que cada uma dessas linhazinhas aqui, desses segmentos, forma um plano axial na minhoca, né? Enfim. Essa fotinha aqui é uma tomografia também de abdômen no plano axial. E como era uma aula bem tranquilinha, bem rápida, eu separei aqui alguns exercícios para vocês. Então vocês podem pausar o vídeo aí para pensarem melhor. E o primeiro é esse aqui. Que corte vocês acham que é? Pausinha aí, que daí eu já vou passando
Esse aqui é um corte coronal ou frontal, e eu deixei o coronal na frente para vocês lembrarem que coronal é o termo que é mais usado na prática, tá? Esse daqui é um corte axial, e o mesmo esquema do coronal ali, deixei o axial antes para vocês lembrarem que é o termo mais usado. E por último, agora ficou fácil, né, o que sobrou, mas respondam aí. Eu vou pular para a resposta aqui já, e esse é o corte sagital. Então essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Essas aqui são as referências dos materiais que eu utilizei para fazer a aula. Tudo que eu falei vocês podem encontrar nesses livros. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários do vídeo mesmo, no YouTube, ou mandar lá no Whats, nos grupos das monitorias, que se não eu, alguns outros monitores respondem rapidinho para vocês, beleza? Se inscrevam e deixem o like aí embaixo. Obrigadão!